Meu nome é Emmanuel Senayon. Agradeço a Deus por sua graça divina na minha vida, e por ter me dado a graça de ouro para ver essa revelação. O Senhor me prometeu no meu primeiro encontro, que iria me visitar de novo para me mostrar o mistério, porque a sua vinda está muito perto, e Satanás está trabalhando muito duro para ganhar almas para o seu terrível reino. Tudo aconteceu no dia 26 de janeiro de 2013, por volta das 6 da manhã, quando dormi, e não sabia que meu corpo já estava morto aqui na terra. Eu vi o Senhor, ele disse: venha. Quero te mostrar os planos do diabo contra o homem. O Senhor tomou minha mão, e chegamos diante do trono do diabo, e eu vi o diabo no trono. Ele estava rindo com uma voz terrível dizendo: eu vou ganhar as suas almas são minhas. O Senhor me disse para observar atentamente, para que eu pudesse contar aos outros o que vi. Eu vi 2 demônios. Eles trouxeram um homem diante do trono do diabo. O homem era um feiticeiro, e imediatamente quando o diabo o viu, ele riu e disse: bem-vindo, meu servo fiel. O diabo começou a questionar os 2 demônios com grande raiva, dizendo: quantas almas ele ganhou para mim? O demônio disse: 7 milhões. Então o diabo começou a rir. E novamente ele perguntou ao demônio: quantos dos 7 milhões morreram? O demônio respondeu: 2 milhões. O diabo começou a rir dizendo: suas almas me pertencem. Mais uma vez, o diabo perguntou ao demônio: quantos aviões ele abateu? O demônio respondeu: 6. E novamente, o diabo perguntou ao demônio: quantos acidentes de carro ele causou? O demônio disse: muitos acidentes. O diabo disse com uma grande raiva ao homem: eu tenho um presente para você, eu vou lhe dar um presente. De repente, vi um grande demônio com um copo muito feio na mão. Dentro do copo, havia um ácido escuro. O demônio deu ao homem, e o diabo com uma poderosa voz disse ao homem: beba, pode beber. O homem tomou, e seu corpo começou a derreter. O ácido começou a comer o seu corpo, e sua carne explodiu em pedaços. O homem chorou amargamente. Ele procurou uma maneira de fugir, mas o diabo riu e disse: eu te enganei, e você seguiu o meu engano. Você nunca vai sair desse lugar. Sua alma é minha. Então o diabo disse: tire ele daqui. O demônio o levou, e ele foi jogado no fogo. Ele estava chorando amargamente com grandes sentimentos profundos, porque o tormento do inferno é muito grande. Isaías 5,14. O diabo estava dizendo isso, porque muitas almas estão terminando suas vidas no fogo do inferno. O Senhor estava chorando como um bebê, porque muitos cristãos já não ganham almas para Cristo. Meu amigo, já é hora. Devemos dizer não ao trabalho da carne, e ganhar almas para Cristo. Mateus 10:7. O diabo estava rindo muito alto. Ele gritou para um demônio e disse: vá para a estrada, e cause muitos acidentes. O demônio obedeceu, e rapidamente correu para a terra. O diabo chamou outro demônio dizendo: vá para o ar, e cause um acidente de avião. O diabo chamou outro demônio dizendo: vá rapidamente, e faça os artistas exporem a sua nudez e os seus corpos na TV, na internet e no papel. Vá e faça as prostitutas lançarem seus vídeos novos. Todos obedeceram, e correram rapidamente para a terra. Devemos ter cuidado com o que assistimos na TV, na internet, e também no papel, que são as revistas e jornais e etc., porque o diabo está lá fora, procurando a quem ele possa devorar. 1 Pedro 5:8. Mais tarde, vi algumas bestas poderosas. Elas disseram ao homem: você nos usava para ferir pessoas enquanto você estava na terra. Agora é a nossa vez de te ferir. Estas bestas começaram a atormentar o homem, e o homem chorou amargamente. Ele mesmo procurou a morte, mas já era muito tarde para ele, porque qualquer alma que chega no inferno, nunca sairá. Ele estará lá para sempre. Mateus 22:13. Este é um grande desafio para nós como cristãos. Apenas um servo do diabo ganhou 7 milhões de almas. 2 milhões destes já morreram, agora eles estão em grande tormento. Quantas pessoas você já falou de Cristo hoje? Alguns nem sequer ganharam uma alma para Cristo. Lembro-me de 2011, tive uma revelação, e vi o diabo no seu trono dizendo: quem vai me separar da minha glória? Então o diabo chamou um irmão no fogo do inferno dizendo: Joseph, você agora acredita que o fogo do inferno é real?
Você acredita agora que meu reino é real? Vi o irmão chorar amargamente. O demônio o atormentava furiosamente. O Senhor me mostrou a história da vida do irmão. Enquanto ele ainda estava na terra, ele nunca acreditou de que o fogo do inferno existisse. E ele também ensinava a seus membros da comunidade, de que o fogo do inferno não era real. Ele ensinava a eles de que o homem só precisava buscar bênçãos. Ele disse que o fogo do inferno não era real, e que quando um homem morre, ele morre para sempre, e sua alma nunca iria para lugar nenhum. Agora ele estava no fogo do inferno chorando e dizendo: agora eu acredito. Por favor, tire-me para fora. Agora eu acredito. O diabo lhe dizia: sua alma é minha. Você estará aqui para sempre. Esta é uma ótima lição para aqueles de vocês que acham que o fogo do inferno não é real. Agora, arrependa-se e seja salvo. O fogo do inferno é muito real. Mateus 13:50, Mateus 25:30. Eu vi um irmão vindo a Jesus quando ele morreu. Ele estava feliz, porque pensou que finalmente chegou ao céu. Quando ele chegou perante a Jesus Cristo, Jesus estava chorando profundamente. Ele disse ao irmão: Gabriel, onde está a sua espada da verdade? Onde está a couraça da justiça que eu lhe dei? Eu lhe dei uma armadura completa. Onde elas estão? O irmão disse: eu deixei na casa do meu amigo. Deixe-me voltar e retomá-la. O Senhor lhe disse: é tarde demais, você não pode voltar novamente, porque eu avisei a você, mas você nunca me ouviu. Eu não conheço você. O irmão estava chorando com grande tristeza dizendo: por favor, me dê a chance de voltar. Por favor, Senhor, por favor. O Senhor gritou com raiva dizendo: saia daqui, pois eu não conheço você. Aparta-te de mim. E uma grande tempestade apenas o levou para longe. O Senhor me mostrou a história da vida deste irmão. Enquanto ele estava na terra, ele nunca saía para ganhar almas para o Senhor. Sempre que o Senhor lhe dizia para ir e dizer às pessoas sobre o Evangelho, ele deixava para depois. O diabo falava em seu coração: sente-se e leia sua Bíblia. Amanhã você vai. Quando a manhã chegava, o Senhor lhe dizia: Gabriel, vai, e advirta ao pecador que se arrepende e seja salvo. Então Satanás falava ao seu coração dizendo: Gabriel, sente-se e leia sua Bíblia. Amanhã você deve fazer isso. Ele começou a obedecer à voz de Satanás. Segundo a Coríntios 11, 13-14. Ele foi à casa de seu amigo, e ao invés de falar a seu amigo sobre Jesus, eles começavam a discutir assuntos de seus negócios. O irmão perdeu a sua salvação através do conselho maligno de seu amigo. Ele começou a viver uma vida pecaminosa, assim como seu amigo. Foi por isso que ele disse ao Senhor, que ele havia deixado a sua couraça da justiça na casa de seu amigo. O Senhor me disse: diga ao meu povo de que as suas armaduras devem ser completas. Diga a eles que não devem perder as suas armaduras. Efésios 6, 10-18. O irmão chegou no fogo do inferno. Eu vi uma cobra muito grande com muitos espinhos em seu corpo. A cobra dizia: Gabriel, foi assim que eu enganei o primeiro homem, para que ele perdesse a imagem real de Deus. Gênesis capítulo 3. Essa terrível cobra continuou dizendo: eu te enganei, e você seguiu meu engano. Eu o atormentarei para sempre. A grande cobra entrou no corpo do irmão e o estava machucando. O homem chorava amargamente, mas não conseguiu sair do fogo. O diabo começou a rir dizendo: sua alma é minha. Eu vou ganhar todos vocês. Cristãos, é hora de desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus, porque muitos deles acabaram no fogo do inferno, apenas por causa de pequenos pecados. Devemos confessar os nossos pecados e abandoná-los, porque o padrão de Deus está certo. 2 Timóteo 2,19. O Senhor me disse: venha, eu quero te mostrar um rei. Então eu vi um homem acorrentado a um trono. Um demônio o atormentava furiosamente. O Senhor me disse que era o rei Saul. Quando o rei Saul me viu, ele disse: você está aqui. Vai e diga ao meu povo que estou aqui. Diga-lhes que não devem desobedecer a Deus. Diga aos filhos de Israel que devem obedecer à voz do Senhor. Minha desobediência levou-me a este lugar. 1 Samuel 13, 13-14. 1 Samuel 15, 22-26,
1 Samuel 16:14. Ele continuou: eu era um assassino, eu me matei, eu pensei que eu era o dono da minha vida. 1 Samuel 31:4. Ele continuou: diga-lhes que o fogo do inferno é real. Ele estava chorando por ajuda, mas o demônio continuou a atormentá-lo. O Senhor me disse: você deve dizer o que viu. Se você não disser a eles, você será julgado. O Senhor me levou para um outro lugar no fogo do inferno. Eu vi como o diabo estava trabalhando em um cristão. Havia uma unção escura em um buraco muito grande. Muitos demônios iam lá para pegar desta unção, e eu estava pensando, para que eles estavam usando esta unção? O Senhor disse: meu filho, diga ao meu povo que eles devem estar orando. Eles usam essa unção contra os cristãos enquanto eles dormem. Esses demônios derramam dessa unção no cristão, e se o cristão se recusar a orar, a unção trará sentimentos estranhos e pensamentos malignos. O seu relacionamento comigo não será perfeito, e eles irão voltar atrás. Meu povo, não devemos ignorar as armadilhas do diabo. 2 Coríntios 2:11. Sempre que dormimos, há muitas coisas que o diabo está fazendo contra a nossa alma. A Bíblia fala a verdade sobre o semeador do mal. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. Mateus 13:25. O Senhor disse: meu filho, olhe para aquele homem. Eu vi um homem na terra. Enquanto ele estava dormindo, um demônio derramou uma unção escura no homem e foi embora. Quando o homem acordou, ele não orou, apenas porque ele estava atrasado para o trabalho. Em vez disso, ele correu para fora de seu quarto rapidamente em seu caminho para o trabalho. Essa unção escura começou a se manifestar em sua vida. O homem começou a ter sentimentos estranhos. Ele cometeu adultério com mulheres que eram membros da igreja. Foi assim que o homem abandonou o Senhor. O Senhor o advertiu para orar, mas ele se recusou a ouvir por causa de seu trabalho. O Senhor disse: ele é pastor. Devemos ter cuidado porque o diabo é um grande enganador, e sua missão é enganar para a destruição. Ele tem trabalhado politicamente como príncipe deste mundo, como o Deus desta era. Ele segue o incrédulo para evitar que ele acredite no evangelho da salvação. Efésios 6:11-20. Meu povo, aqueles de vocês que nunca acreditaram no Espírito Santo, estou lhes dizendo, ele é real. Eu vi um homem no fogo do inferno. Ele estava acorrentado, sendo atormentado por um demônio. Quando o homem nos viu, ele estava dizendo: agora eu acredito no Espírito Santo. Agora eu acredito em falar em línguas. Quando o homem ainda estava na terra, ele nunca acreditou no Espírito Santo. Ele caminhou de acordo com a carne, e não de acordo com o Espírito Santo. Ele deixou de olhar para muitos pecados, e agora ele está no inferno queimando, e implorando por uma segunda chance. Mas o Senhor disse a ele: é tarde demais, eu não posso salvá-lo novamente. O homem gritou amargamente, blasfemando contra o Senhor. Lucas 11:13. Tudo o que precisamos é pedir ao Pai que nos dê o Espírito Santo, porque Ele prometeu dar aos que lhe pedem. Efésios 1:13-14. Ore com força, e não desista na busca pelo Espírito Santo, porque se você não o tiver, continuará a fazer a vontade da carne. Romanos 8:5-14. Busque o Espírito Santo para chegar ao céu. O Senhor me disse: meu filho, venha, deixe-me mostrar-lhe como eu quero que a minha igreja seja. Eu vi uma igreja com fogo flamejante. As pessoas estavam no fogo, mas o fogo não as consumia. O Senhor disse: esse é o fogo do Espírito Santo. Havia muitos anjos poderosos com espadas em suas mãos em torno da igreja. As pessoas na igreja estavam orando e clamando ao Senhor. Ele disse: é assim que eu quero que a minha igreja seja, mas muitas das minhas igrejas são frias. Apocalipse 3:15-16. Muitas das minhas igrejas já não oram muito. Eles já não jejuam mais. Eles não pregam sobre a minha segunda vinda. Eles não pregam sobre o fogo do inferno. Eles não pregam sobre o meu reino glorioso. Eles não fazem proezas e ganham almas para mim. Eles já não querem mais ouvir a minha voz. Mas tudo o que eles querem é serem conduzidos pela carne e não pelo Espírito. Diga a todos que eu estou chegando rapidamente, e minha recompensa é comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22:12.
Diga-lhes que me busquem, e eles me encontrarão. Eu estou dando essa chance de eles se arrependerem e serem salvos, porque a minha porta ainda está aberta para quem quiser entrar. Mas uma vez que a porta está fechada, eles vão chorar para que eu abra. Mas eu vou dizer a eles: eu não os conheço. Mateus 25, 11 a 13. Meu filho, diga-lhes que estou prestes a fechar a porta. O Senhor estava chorando. Igreja, você precisa acordar e abandonar as doutrinas estranhas que certamente o levarão ao fogo do inferno. Lembre-se do que o Senhor disse: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê pois zeloso, e arrepende-te. Apocalipse 13:19. O Senhor me levou para outro lugar no fogo do inferno. Havia muitos demônios em uma reunião. De repente, todos se dispersaram disfarçados de pastores, evangelistas, profetas, professores, irmãos, irmãs, anciãos e reverendos. O diabo estava dando ordens a eles dizendo: vão agora para a terra, vão e façam sinais e maravilhas, vão e façam milagres, deles falsas doutrinas, e tragam mais almas para o meu reino. Esses demônios obedeciam, correndo até a terra com toda a velocidade. Quando os vi, fiquei muito surpreso. Isso me fez lembrar do meu primeiro encontro com Jesus Cristo, quando o Senhor me mostrou algo no inferno ao lado do trono de Satanás. Era um buraco muito grande e profundo. Havia nomes de igrejas que pertenciam a Satanás na terra escritas dentro do buraco. Meu amigo, fique atento às igrejas que você frequenta. Se não estiver de acordo com as doutrinas de Deus de pregar a santidade, a justiça, a segunda vinda de Jesus Cristo, vestir-se da armadura de Deus, e pregar o fogo do inferno, se afasta de tal igreja, porque pertencem a Satanás. Mateus 24:24, Marcos 13, 5 a 6, Lucas 21:8. Devemos ter cuidado, pois muitos demônios são semelhantes aos ministros de Deus, apenas para enganar as pessoas para a destruição. O Senhor disse: eu não sou seu fundador, eu não conheço aquelas igrejas naquele buraco. 2 Timóteo 3, 4 a 7. O Senhor me levou para outro lugar. Eu vi algumas pessoas lutando contra muitos demônios. Foi uma grande e poderosa batalha. Os demônios feriam muitas pessoas durante a batalha porque suas armaduras não estavam completas. Havia sangue em seus corpos, mas elas continuavam lutando. O Senhor estava chorando e dizendo: você deve vestir toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11 a 18. Havia também algumas pessoas com a armadura completa. Os demônios não conseguiam feri-las. Então o Senhor falou: preciso de mais pessoas neste campo de batalha. Diga-lhes que venham até mim, e eu os preencherei com o meu poder. Diga-lhes que busquem a grande armadura do Espírito de todo o coração, e eles a terão. De repente, o Senhor virou o rosto para mim dizendo: eles estão esperando você na terra. Ele me trouxe de volta, e eu acordei. Minha mãe e meu irmão mais velho já tinham retirado o cobertor que eu estava usando para me cobrir. Minha mãe me disse que ela estava tentando me acordar há muito tempo, mas eu não estava respondendo. Por isso ela correu até o quarto do meu irmão para contar a ele. Ela estava me chamando, mas eu não respondia, e meu irmão também confirmou isso. Eles pensaram que algo estava errado com o meu sangue. Mesmo depois de eu ter acordado, eles estavam ali de pé chorando, e chamavam pelo meu nome. Minha mãe estava chorando. Meu amigo, Jesus Cristo revelou os segredos do diabo, e o que ele quer é que suas igrejas sejam iguais. Agora, é a nossa vez de darmos esse passo para a salvação, arrepender-nos dos nossos pecados, e sermos salvos. Efésios 5, 1 a 2. Se você é pastor, ministro de Deus ou um cristão rebelde, acorde e volte para Jesus, ele irá recebê-lo. Efésios 5, 14 a 21. O Senhor prometeu visitar-me pela terceira vez. Ele disse: eu vou visitar você, e mostrar-lhe mais coisas do céu, e sobre o fogo do inferno. Eu irei visitá-lo no dia 9 de fevereiro de 2013. Desperte, ó igreja. Deus te abençoe.